Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa terceira aula dentro desse projeto Lei Orgânica Comentada. Hoje nós vamos estudar do artigo 25º ao artigo 35º. Por quê? Porque os artigos 21º ao 24º não terão muita relevância aqui para o nosso curso. Por isso eu preferi os deixar de fora. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre os servidores públicos na Lei Orgânica do município de Goiânia. O artigo 25º fala assim: o município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública hierárquica e fundacional, através de lei que disporá sobre direitos, deveres e regimes disciplinar, assegurados os direitos adquiridos. Esse artigo fala do regime jurídico estatutário, a qual o servidor da administração pública direta, autárquica e fundacional está submetido. As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime CLT. Artigo 26º. Fica assegurado aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivos e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. O artigo 26º, fala da igualdade de vencimento entre os cargos de mesma atribuição, tanto do poder executivo como do poder legislativo. Não existe salário superior do executivo ou do legislativo, se o cargo e as atribuições foram as mesmas. 27º. O servidor municipal é responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou na função ou a pretexto de exercê-la. Um cidadão que se sinta prejudicado ali pela atuação de um servidor, ele pode ser indenizado. E ele também, esse servidor, ele pode responder criminalmente e administrativamente, ou seja, ele pode responder a infrações penais e sofrer ali as sanções impostas pelo regime disciplinar ali dos servidores, que é a advertência verbal, a suspensão ou até mesmo a exoneração e a demissão do servidor pelaquela prática ilegal. O artigo 28º fala assim: são direitos dos servidores públicos do município, no que couber ou no disposto do artigo 95 e nos seus parágrafos da Constituição do Estado e no parágrafo 2º da Constituição e no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, entre outros os que visem a melhoria da condição social, assegurando-lhe: primeiro, salário família para seus dependentes no termo da lei. Aqui cada ente federativo cria um teto. Se a pessoa ultrapassar esse teto, ou a pessoa não tem direito ao salário família. O salário família só é para aquelas pessoas que ganham daquele determinado teto para baixo. Geralmente, 2 salários mínimos. Segundo, a licença paternidade de acordo com a Constituição, ou seja, o pai ali, segundo a Constituição, o pai ele tem direito a 5 dias depois que o filho nasce. Há alguns órgãos que estendem essa quantidade de dias. Terceiro, gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal do mês. Vocês prestem atenção que aqui pode cair uma questão de prova. A questão vai dizer gozo anual de 30 dias de férias. O texto não deixa clara a quantidade de dias. Diz que o servidor pode gozar de férias anuais. Essas férias ficam à discricionariedade do órgão ou da entidade a qual ela está servindo ali. Pode dar 20 dias ou pode ser 3 parcelas de 10 dias, assim por diante. Dá uma lida aí na Lei 8.112 que explica mais legal sobre esse instituto, tá certo? Vamos lá. E quarto, a opção pelo turno único de trabalho de 6 horas ininterrupta. Quer dizer, o servidor pode optar ali em trabalhar 6 horas sem tirar o horário do almoço
e a partir dali ele encerrar o seu expediente. Quinto, a proibição de diferença de remuneração, de exercício de funções e de critério de admissão por motivos étnicos, religiosos, ideológicos, de sexo, idade, de cor, estado civil ou deficiência física, né? É proibido fazer distinção de qualquer uma dessas naturezas. Parágrafo 6º. A correção dos salários e demais vencimentos em percentual e periodicidade definida em lei. O servidor ele tem o que chamamos de data base, que é um período em que o salário do servidor é ajustado, conforme ali a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, isso tendo dinheiro em caixa, ou segundo os índices do INPC, a qual o chefe do Poder Executivo pode estar atribuindo aos seus servidores. O chefe do Poder Executivo vai mandar esse valor para a Câmara Municipal, vai fazer um estudo de viabilidade ali do dinheiro público e ver se está dentro da margem e decidir se concede ou não esse aumento aos servidores. Oitavo, garantir a gestante de mudança de função, sem prejuízo de salários e promoções, dentro de 48 horas após a comprovação da gravidez, caso sua atividade seja prejudicial, segundo o laudo médico. Já o parágrafo 9º fala assim: redução em 1 hora de jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, desde que os pais, e na falta destes, os parentes de primeiro grau, responsáveis por portadores de deficiência física, mental ou sensorial, sem redução da respectiva remuneração. Parágrafo 1º. A confirmação do estado de gravidez advindo do contrato de trabalho, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado, garante à empregada a estabilidade provisória prevista na linha B do artigo 10 do ato das disposições constitucionais. Ou seja, a empregada contratada por tempo determinado de serviço, mesmo durante aquele tempo, se ela engravidar, ela ficará sujeita ao que nós chamamos de estabilidade provisória, o que lhe garante os 6 meses após a gestação para cuidar do seu filho e amamentá-lo, e depois mais 1 ano para que ela possa ser dispensada daquele serviço. Parágrafo 2º. O servidor público municipal é assegurado o recebimento de adicionais por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênio, incorporável para efeito de proventos ou pensões. Ele tem essa vantagem de, a cada 5 anos, receber 5% de aumento sobre o seu salário base. E esses 5%, eles são incorporáveis para efeito de cálculo de provento, ou seja, de aposentadoria ou de pensões no caso do falecimento do servidor público. A sua família receberá todas as vezes que ele completar 5 anos, receberá esse quinquênio. Artigo 29º. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município sob pena de demissão do serviço público. Aqui no caso das licitações, não pode fazer parte de nenhuma empresa que preste serviço ou produtos ao município. Artigo 30º. É obrigatório a quitação da folha de pagamento de pessoal ativo e inativo da administração direta, autárquica e fundacional do município, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, sob pena de se proceder à atualização monetária. Ou seja, o servidor inativo, que é aquele que está em serviço, e os aposentados ou aqueles que estão afastados devido a algum problema de saúde. Eles têm direito a receber ali o seu pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente, sob pena de proceder à atualização monetária, de receber juros por isso. Parágrafo 1º. Para a atualização da remuneração em atraso serão usados os índices oficiais de correção da moeda.
Parágrafo 2º. Após o 15º do mês de dezembro, o município não poderá saldar compromisso com terceiros antes de pagar o 13º ao funcionalismo. Na maioria dos municípios, o 13º é pago no mês do aniversário do servidor. O servidor recebe o 13º junto com o salário anterior. A importância apurada na forma do parágrafo 1º será paga juntamente com a remuneração do mês subsequente, como eu falei anteriormente. Artigo 31º. É vedada a dispensa do empregado da administração pública direta e indireta, enquanto durar litígio trabalhista em que este e o município forem partes, salvo se cometer falta grave, nos termos da lei. Quer dizer, o servidor ele não pode ser dispensado do seu serviço, aquele contratado que esteja litigando contra o município, que esteja propondo uma ação trabalhista contra o município. Ele não pode ser dispensado do serviço, salvo se cometer uma falta grave no desempenho daquela função. 32º. Lei especial regulará a organização e o funcionamento da fiscalização urbana e tributária do município, sua área de competência, suas atribuições e seu quadro de pessoal, atendido o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 94 da Constituição Estadual. Parágrafo único. Os cargos vagos de assistente técnico de fiscalização urbana será provido por pessoal de nível superior, na forma do disposto do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ou seja, artigo 30A. Administração tributária, atividade essencial ao funcionalismo do município de Goiânia, a ser exercida por auditores tributários com carreira específica. Terá sua competência, suas atribuições e seu quadro de pessoal definido por lei específica, inclusive disporá de recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com o compartilhamento de cadastro e informações fiscais. Ou seja, o servidor da área tributária ele é regido por uma lei específica, ele não está sujeito ali ao regime de cargos e salários dos outros servidores, mas ele tem um regime de carreira específico. Artigo 32º-B. Lei especial e específica regulará a organização e o funcionamento da auditoria de fiscalização de atividade urbana e serviço público, essencial ao funcionamento do município de Goiânia e caracterizada como carreira típica de Estado, definida a sua área de competência, atuação e o seu quadro de pessoal. Parágrafo único. A auditoria de fiscalização urbana e saúde pública, integrantes da administração tributária, disporá de recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada e compartilhamento de cadastros e informações fiscais para o exercício regular do poder de polícia, nos termos dos artigos 37º, inciso 22º e artigo 45, inciso 22º da Constituição Federal e do artigo 78 do Código Tributário Nacional e o artigo 95, parágrafo 1º do Código Tributário Municipal. É assegurado ao servidor municipal o direito de licença para desempenho de mandato executivo em atividades sindicais e classistas de categoria, constante no Estatuto do Funcionalismo Público, com remuneração, vantagens e benefícios como se em exercício do cargo estivesse. Quer dizer, ao servidor é assegurado a sua participação em mandatos eletivos de classes sindicais, do sindicato, e em mandatos de classes, ou seja, nos conselhos de categorias. E a remuneração, as vantagens e os benefícios é como se estivesse exercendo a função no próprio cargo a qual foi concursado. Artigo 34. Aplica-se ao servidor municipal no artigo 97 da Constituição Estadual, inciso 1º, o funcionário que tenha exercido na esfera municipal ou em qualquer época cargo de direção ou em função gratificada,
constante da estrutura administrativa por no mínimo 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, ao se aposentar nos termos do caput desse artigo, além das vantagens previstas em leis ou resolução, terá direito de ter incorporado aos seus proventos a correspondente gratificação recebida, ou seja, para que esse servidor receba essa gratificação, ele terá direito, se exercer esse cargo de direção ou em comissão ou em função gratificada, por 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados. Artigo 2º. Para a incorporação da gratificação a que se refere o parágrafo anterior, quando o funcionário tenha exercido mais de um cargo ou função, ser-lhe-á atribuída, assim o requerer, a de maior valor, desde que tenha recebido por um período não inferior a 4 anos, e nos demais casos, correspondente ao cargo ou função imediatamente inferior. Aqui ele só tem direito a essa gratificação se ele exerceu no mínimo 4 anos. No caso de extinção posterior à aposentadoria da vantagem pelo qual o funcionário haja manifesta preferência, quando de ingresso na inatividade, aplicar-se-á no que couber, disposto no parágrafo anterior, e manter-se-á a proporcionalidade com o restante dos proventos, ou seja, mesmo que a gratificação seja extinta, o funcionário ainda assim fará jus a essa gratificação que se incorporará ao seu provento. Parágrafo 4º. As vantagens previstas nos parágrafos anteriores serão reajustadas na mesma proporção e na mesma data, sempre que forem majoradas para o servidor em atividade. Ou seja, essas vantagens na hora da data base também passarão para aqueles servidores da inatividade, que estão aposentados ou pensionistas ou que estão afastados devido a laudo médico. Parágrafo 6º. Na aposentadoria compulsória, os proventos do aposentado, obedecido o princípio da proporcionalidade, não poderão ser inferior ao salário mínimo vigente no país. Parágrafo 7º. Satisfeitas as exigências do caput deste artigo e decorridos 6 meses de requerimento de sua aposentadoria, sem que a mesma tenha sido decretada, o servidor ficará automaticamente dispensado de suas funções sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo 8º. A incorporação da gratificação percebida em órgão de deliberação coletiva será calculado pela média aritmética dos valores recebidos nos últimos 6 meses do exercício da função. Parágrafo único. A associação profissional e sindical é assegurado desconto e folhas de pagamento das contribuições dos associados, aprovados em assembleia. Artigo 36º. É assegurado a participação dos conselhos profissionais respectivos, em fases de concursos para provimento de cargos e funções, ou seja, é assegurado aos conselhos profissionais participar da comissão de elaboração de um concurso para aquele cargo, tá certo? Para verem os conteúdos que estão sendo cobrados, participarem na elaboração desses conteúdos e assim por diante. 36º-A. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, somente ficando sujeito à perda do cargo, incluídos pela emenda à Lei Orgânica número 52 de 1º de 8 de 2002. Inciso 2º. Em virtude de sentença judicial transitada e julgada, também incluído pela emenda constitucional número 52 de 1/8/2002. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurado também a ampla defesa. E é isso aí, galera. Essa foi nossa 3ª aula desse projeto Lei Orgânica Comentada. Por favor, me desculpem, que na introdução eu falei do artigo 25º ao 35º. E não, é do 25º ao 36º.
para poder complementar aqui o assunto dos funcionários públicos, eu estendi um artigo a mais, tá certo? Mas nada que vá prejudicar aqui o nosso estudo. Nas próximas aulas nós estudaremos o poder legislativo e o poder executivo. E os outros capítulos não interessam aqui para o nosso concurso, somente esse, o poder legislativo e o poder executivo, tá certo? Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus, foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Um abraço do professor Chagas e valeu!